te adoro. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim como estamos assentados nesses bancos, pedimos para que o Espírito Santo se assente no trono do nosso coração. Que neste momento toda e qualquer voz possa ser silenciada na nossa mente. Que a única voz a ser ouvida, que o único toque a ser sentido, seja do Espírito Santo. Se alguém aqui ainda não está no devido clima, não está com o coração preparado, suavizado para receber a palavra, se alguém está se sentindo desconfortável, descontente, se alguém abatido, preocupado, que desse momento até o momento que a palavra, a Bíblia, for aberta, que o Senhor possa tomar conta dessa vida e desse coração. E que de alguma maneira, através da sua palavra, nós possamos sair daqui convencidos, motivados, animados, com esperança, com desejo e vontade de continuarmos seguindo a nossa vida de acordo assim diz o Senhor. Em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11, breve Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado para você que está aqui, para você que está nos assistindo através da internet. Você está na Captain Brazilian, essa é uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Antes propriamente de entrar na mensagem desta manhã, eu só queria que você conhecesse de maneira mais específica o Igor e a Larissa. O Igor foi quem nos dirigiu aqui no louvor nesta manhã. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Larissa, por participar. Eles mudaram de DC para cá. Eles moravam anteriormente em DC. DC é Duque de Caxias, tá? E agora estão aqui nos Estados Unidos conosco. Sejam muito bem-vindos. Eles são família da família Machado. E que bom tê-los aqui. Obrigado, coração. Que as bênçãos de Deus estejam com você. Igor, obrigado pela condução do louvor. Deus continue te usando e te abençoando. Tá legal? Queridos, nesta semana, alguns dos nossos filhos já retornaram para a escola. Quantos dos nossos filhos já voltaram para a escola? Levanta a mão, pai e filhos aí. Tá legal. Uma outra parcela está voltando nesta segunda-feira e eu desejo bênçãos de Deus tanto aos filhos quanto aos pais. E em função dessa volta à escola, como eu fiz nos 2 últimos anos, eu quero falar alguma coisa ligado a esse momento dos nossos filhos voltarem para a escola, o Back to the School, desejando bênçãos de Deus e algumas orientações de forma geral a vocês pais e a vocês filhos. Mas antes de entrar no tema aqui, de maneira assim, bem resumida, bem simples, eu te pergunto, como que a gente pode descrever a vida que a gente tem e está vivendo exatamente agora? Basicamente, em linhas gerais, em pouco tempo, a vida que a gente tem e vive agora é a soma de 3 elementos. Primeiro, o nosso DNA. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, que receberam dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, acredito que poucos de nós conhecemos, para além dos nossos bisavós, quem são os nossos descendentes. Sou eu, quem vem antes de mim? Os meus ascendentes, obrigado, exatamente, você entendeu. Poucos de nós conhecemos, mas embora não saibamos muito, embora a gente talvez não tenha conhecimento, eles estão presentes na nossa vida. O nosso DNA, a nossa carga genética, aquilo que compõe a nossa estrutura biológica,
em partes ou em grande parte, nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. Um segundo elemento tem que ver com a nossa educação. Aquilo que foram ou não foram os nossos pais, aquilo que deram ou não deram os nossos pais, aquilo que nos ensinaram, isso nos acompanha, isso está presente na nossa vida. Isso de alguma forma nos trouxe aqui, naquilo que nós vivemos e existimos hoje. E um outro elemento são as nossas decisões, aquilo que ao longo da vida nós decidimos. E de maneira majoritária as nossas decisões, ou as principais delas, tem que ver com o Deus que nós escolhemos para a nossa vida, o que implica os nossos códigos morais, éticos, as doutrinas que norteiam a nossa existência, a escolha também da nossa carreira como estudante, como profissional, o que a gente faz profissionalmente, ou o que nós estamos fazendo para nos preparar profissionalmente, e por fim, a decisão do matrimônio. Com quem eu casei, com quem eu deixei de casar. Então, basicamente, a nossa vida é o nosso DNA, é de certa forma a nossa educação e as decisões que nós tomamos, o nosso Deus, a nossa profissão ou nossos estudos e o nosso matrimônio. Nesta manhã, eu gostaria de falar sobre um elemento, entre outros aqui que eu apontei, que é a questão da educação. Eu quero falar especialmente aos pais e aos filhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. O livro de Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 14 livros, e a carta de Efésios faz parte disso. Enquanto você acha, eu gostaria de lembrar você que nunca na história moderna a família foi tão devastada e atacada como está sendo agora. É fato que desde o Éden isso tem acontecido, mas de certa forma nos tempos e momentos que nós vivemos isso tem sido muito mais forte. Porque o inimigo de Deus sabe que a destruição da unidade familiar vai resultar na destruição da própria igreja e consequentemente da sociedade. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de colocar esse texto da senhora Ellen White para você. Ela diz assim, lá no livro Lar Adventista, na página 15, a sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a sua influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será a sua influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. Dito isso, querido, fica claro uma vez mais o porquê o inimigo de Deus está tentando, de todas as formas, destruir a família. Porque esse é o passo para destruir a igreja e a sociedade de forma geral. Se você abriu a sua Bíblia comigo, eu quero que você leia atentamente comigo Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor Jesus. Queridos, a primeira coisa que eu preciso de mencionar é que para que haja uma experiência real, genuína do que nós lemos nesses 4 versos,
é indispensável a ação do Espírito Santo nos indivíduos que compõem a família. Nós só podemos chegar nesse ideal mediante um lar que busca a plenitude do Espírito Santo. Não há como, humanamente se falando, vivermos esse ideal, senão pela ajuda e auxílio do Espírito Santo. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar é que esse verso ele fala de duas perspectivas. Ele diz que os filhos devem prestar aos seus pais obediência e honra. Repito, o verso fala que os filhos devem prestar aos seus pais obediência e honra. Mas ao mesmo tempo, o texto diz que é dever dos pais dar aos filhos disciplina e instrução no Senhor. Repito, é dever dos pais dar disciplina e instrução no Senhor. Todavia, para que a gente consiga, junto do Espírito Santo, viver esse ideal, existe um outro elemento que o próprio texto anteriormente diz que precisa estar assim, bem permeado no lar e na família. Leia comigo o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 21, diz assim o texto sagrado. Efésios 5, 21, versos que vêm anteriormente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que esse texto está dizendo? Que dentro do círculo do seio familiar, deve haver uma busca por cada um se submeter ao outro. A esposa deve se submeter ao esposo. O esposo deve se submeter à esposa. O que na prática significa o esposo fazer qualquer coisa ou toda coisa a fim de atender às necessidades da esposa. Os filhos devem se submeter aos pais. E os pais devem se submeter a fim de atender todas as necessidades dos filhos. Nesse lar, nessa família, todos se submetem uns aos outros a fim de atingir as necessidades e cumprir os deveres uns para com os outros. Agora veja só, todavia, cada vez mais nós nos damos conta de que as crianças têm tido um papel dominante na nossa sociedade, dentro da nossa cultura, o que não é bom, não é correto e não é bíblico. Queridos, nós tínhamos e de certa forma ainda temos alguns resquícios de uma sociedade patriarcal. Em outras culturas, uma sociedade matriarcal, ou seja, a mulher tinha uma certa relevância e predominância dentro do lar da sociedade. Acontece que as coisas ao longo do tempo têm mudado. O homem, ele anda e vive fora de casa na maior parte do tempo por assumir para si a responsabilidade de ser o provedor. Ele está trabalhando, está fora de casa a fim de trazer o sustento para dentro de casa. Dentro do lar o homem se faz como uma pessoa responsável, o líder, o provedor. Todavia nós sabemos que hoje além do homem a mulher também saiu de dentro do lar. Foi ganhar a vida fora de casa. Como resultado disso, se perdeu dentro do lar a figura adulta, responsável, que estava na liderança, na coordenação, no cuidado da casa, especialmente para os filhos. Como resultado disso, os nossos filhos foram liberados da sua rotina regular de serem cuidados por um adulto. E hoje os nossos filhos, na maior parte, estão sendo criados ou por outras crianças, ou propriamente pela mídia que aí está. E o problema é que, de certa forma, para uma sociedade, é uma grande desgraça quando você tem crianças que estão sendo criadas por outras crianças ou pela mídia e, no final das contas, estão vivendo e fazendo aquilo que bem entendem. Recentemente, lendo um artigo, eu vi a seguinte descrição de um professor sobre, por exemplo, o contexto escolar. E o professor dizia assim, atualmente, os professores têm medo dos diretores. Os diretores têm medo dos coordenadores pedagógicos. Os coordenadores pedagógicos têm medo dos membros do conselho de classe. Os membros do conselho de classe têm medo dos pais. Os pais têm medo das crianças e as crianças não têm mais medo de ninguém. E sabe, nesta manhã eu gostaria que você se atentasse àquilo que está escrito na Bíblia, no assim diz o Senhor em relação ao cuidado e educação que nós temos que ter para os nossos filhos. Queridos,
Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui tem que ver com a responsabilidade dos filhos e das crianças. E para entender bem o texto, é bom que a gente vá palavra por palavra, sentença por sentença. Por exemplo, o texto começa com a palavra filhos. Dentro do grego existem algumas possibilidades para a palavra filho. Por exemplo, quando você vai lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 31, Lucas 15 conta 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. Lá no finalzinho da parábola, o filho mais velho chegou em casa, viu que o filho mais novo tinha voltado, que o pai vestiu, o adornou, preparou uma festa, e o filho mais velho, vendo tudo aquilo, ele indaga e questiona o pai: escuta, pai, eu sempre estive aqui, sempre fiz o que é certo, e o Senhor nunca me deu um animalzinho, e agora para esse que acabou com tudo, o Senhor vem e faz esse festão? E o filho, se recusando a querer entrar em casa, ouve do pai, e o pai diz assim: meu filho, essa é a expressão que o pai usa, meu filho. Acontece que a palavra que Lucas usa é a palavra teknon para filho, que teknon está falando sobre um bebê, uma criança bem pequenininha que não tem maturidade, estrutura mental para entender a realidade como ela é. Em outras palavras, o pai, ao olhar para o filho mais velho, está apelando como um bebezinho: meu filhinho, meu bebê, eu entendo que você não está entendendo o que está acontecendo, é muito para a tua estrutura mental, você não tem maturidade, mas por favor, junte-se a nós. Então, o Lucas usa a palavra teknon, falando de um bebezinho para falar sobre aquele filho. Só que Paulo aqui não usa teknon, Paulo aqui usa a palavra tekna, que fala de um alguém que, embora seja uma criança, já não está mais na idade das fraldas, já não tem mais 3, 4 aninhos, ele não é um adulto maduro, mas ele já consegue entender sobre ordem, comando, mandamento, instrução. Ele já tem capacidade cognitiva para entender a realidade e seguir comandos. Inclusive, essa palavra, ela é muitas vezes usada quando algum autor quer falar sobre alguém que nasceu em Cristo Jesus e agora é filho de Deus. Em outras palavras, o autor Paulo está dizendo assim, que esse filho já tem condição e capacidade racional, intelectual, cognitiva de entender e de obedecer. Está falando para as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Filhos, obedeçam aos seus pais. É esse o ponto que o texto está fazendo aqui. Agora, queridos, vejam só. É fundamentalmente básico e importante que para que um lar funcione minimamente bem, um filho ou uma filha precise obedecer o seu pai e a sua mãe. E isso a gente vai ver ao passar do texto, que não tem que ver apenas com o pai e com a mãe, mas tem que ver com a soberania, o comando e o governo de Deus. E por falar em Deus, inclusive, quando Deus chamou o povo de Israel para uma aliança, um concerto, e falou assim: olha, vocês serão meu povo, a partir de vocês eu vou me revelar ao mundo inteiro. Num regime teocêntrico, quando Deus estava no centro da liderança, da governança, quando Deus chama o povo para ser seu, Deus apresenta para eles 10 mandamentos. Nesse processo de construção civilizacional, ou seja, a fim de sermos um povo, dentro dos 10 mandamentos, um que Deus coloca é imperativo que os filhos obedeçam os pais. Ou seja, no sentido até humano, uma sociedade não pode se desenvolver, se estabelecer, se não há um pressuposto de que os menores devem obedecer aos maiores. E queridos, eu gostaria de nesta manhã, ao falar sobre a questão da obediência, não trazer para você aqui o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A Bíblia, eu falava isso na escola sabatina, na classe que eu passei a lição, a Bíblia não deixa espaço para mais ninguém. Todos os temas e assuntos que nós podemos levantar nesta manhã aqui, a Bíblia tem algo para nos oferecer. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, e nesta manhã nós vamos usar a palavra de Deus para vermos, enxergarmos o que a Bíblia fala sobre o caminho dos pais na direção de levar os seus filhos à obediência. Para isso eu quero fazer um exercício nesta manhã. Quero convidar você a vir comigo para o livro de Provérbios, lá no primeiro capítulo. Provérbios capítulo 1, comecinho da Bíblia.
melhor, metade da Bíblia para frente no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 1. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler aqui alguns textos, algumas passagens. Livro de Provérbios começa assim, lá no capítulo 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Do que essa introdução de Provérbios está tratando? Está dizendo assim, ó, que tudo que vem pela frente é para falar sobre sabedoria, instrução, entendimento, discernimento. E a partir do capítulo 1 nós vamos ver que a conversa do livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia do mês, nós vamos ver que Deus está se revelando aos pais, a fim de que os pais possam revelar Deus e suas instruções para os filhos. E logo no capítulo 1, verso 8 até o verso 10 agora, leia comigo o que está escrito na palavra do Senhor. Filho meu, verso 8, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Queridos, logo no comecinho de Provérbios, depois que Salomão avisa que ele vai falar sobre instrução, sabedoria, prudência, como construir uma vida de acordo, assim diz o Senhor, ele já faz um alerta. Ele diz que na nossa vida, na nossa caminhada, por vezes, outras pessoas ou grupos tentarão tomar o lugar do pai e da mãe. Grupo de amigos, amigos da escola, amigos da igreja. Hoje, com a vinda das redes sociais, os youtubers, os instagramers, os influenciadores, vão a todo momento tentar ser a voz a alcançar a consciência e a mente dos nossos filhos. E qual que é um dos primeiros alertas que Provérbios, através de Salomão, faz? Que a voz a ser ouvida, que a voz a ser escutada, atendida e vivida é a voz de quem? Dos pais. Se um grupo de amigos, se outras pessoas quiserem tomar esse lugar, não consintas. A voz que guia a vida de um filho é a voz dos pais. Provérbios capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim, vire só uma vez a página da Bíblia e você já chega no próximo texto. Capítulo 2, verso de 1 até verso 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Queridos, esse texto está levantando a seguinte questão: de onde virá as instruções de Deus para os nossos filhos? O texto diz, virá através dos pais. Existe entre Deus e os nossos filhos um interlocutor, um intermediador. A sabedoria, a palavra, a voz, as instruções de Deus virão aos nossos filhos através dos pais. Capítulo 3, verso 1 e verso 2. E olha, leia atentamente esse texto. Não deixe ele passar desapercebido naquilo que ele quer dizer. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Preste bastante atenção agora, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e de paz. Do que você está dizendo? Que para aqueles que obedecem, para os filhos que obedecem aos seus pais, para os pais que levam os seus filhos à obediência, para esses filhos, existem duas promessas. Eles viverão quantitativamente mais e eles virão qualitativamente melhor. Para pais que conduzem os seus filhos à obediência,
Para filhos que aceitam para si o papel de serem obedientes aos seus pais, existe uma promessa de que eles viverão mais e viverão como? Melhor. Qualidade e quantidade de vida. Provérbios capítulo 4, verso 1 até o verso 4 diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O que nós estamos lendo aqui? Repetições de Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias que o Senhor Deus te dá sobre esta terra. E Provérbios capítulo após capítulo está repetindo a mesma mensagem. Capítulo 5, verso 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os seus ouvidos. Capítulo 7, verso 1 e 2. Filho meu, guarda as minhas palavras, e aqui está a ênfase. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como menina dos seus olhos. Agora, mais um capítulo, 8, verso 32. E aqui começa um ponto de virada. Provérbios 8, 32 diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Queridos, isso era tudo o que um pai e uma mãe ensinavam aos seus filhos. A mensagem de um pai, de uma mãe para um filho, é que eles deveriam seguir a sabedoria de Deus que vinha por meio dos pais. E toda essa sabedoria que envolvia a vida e a educação dos dias, o qual a Bíblia está sendo escrita, era totalmente apoiada na disciplina. E veja só, quando a gente vai, ande um pouquinho mais à frente comigo com a Bíblia, para Provérbios capítulo 12, verso 1. Eu acabei de dizer para você que as instruções, que os mandamentos, que as orientações, que a sabedoria de Deus vinha para os filhos através dos pais, e tudo isso é apoiado na disciplina. Veja que o texto está dizendo: quem ama a disciplina, ama o quê? O conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Capítulo 13, verso 1, diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Mandamento, instrução, tudo sustentado por meio da disciplina. Agora veja o que está dizendo Provérbios 15, versos 5 e verso 6. Querido, esse texto aqui, ele é simplesmente sensacional naquilo que ele quer falar sobre os benefícios e as bênçãos da obediência. Olha o que o texto diz, e eu vou ler duas vezes, porque esse é um tesouro que muitas vezes nós não nos apercebemos. Diz assim o texto, 15, verso 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Veja o que está dizendo o verso 6, vou ler ele duas vezes. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Vou ler novamente. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Uma pergunta retórica para você pensar a respeito da sua vida. Nós vivemos no país que ainda é o país mais rico do mundo. A maior parte de nós dedicamos a nossa vida aqui para o trabalho. E os irmãos desta comunidade trabalham bastante. Horas a fio durante a semana e por vezes durante o final de semana. Mas pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém que se questiona: por que, com tanto tempo nesse país, trabalhando tanto de tempo que eu trabalho, ganhando o que eu ganho, eu ainda não encontrei o caminho da prosperidade financeira? E quando eu digo prosperidade, querido, eu não estou falando em se tornar milionário, o que é bom, próspero. Eu estou falando em você ter assim, satisfação, conforto, gozo na sua vida, ainda que ela seja simples,
mas que você tenha assim tranquilidade financeira. Por que alguns de nós ainda não encontramos esse patamar vivendo no país mais rico do mundo, trabalhando tanto que nós trabalhamos? Pode ser que uma das causas é justamente o que está escrito aqui: a falta de educação, de base, de estrutura que vem da orientação dos pais para com os filhos. Queridos, a gente em algum momento se depara com a seguinte situação: não basta apenas trabalhar para a gente conquistar aquilo que a gente precisa de conquistar ou gostaria de ter. Existem algumas instruções, algumas regras que são pilares fundamentais para a prosperidade material. Por exemplo, uma básica, simples, que depois que eu recebo o meu cheque do pagamento, as primeiras coisas que eu tenho que cuidar é devolver o meu dízimo e entregar generosamente a minha oferta. É um pilar básico, fundamental para a prosperidade, que eu nunca devo viver um padrão de vida mais alto ou mais caro do que aquilo que eu ganho. Aliás, depois de devolver o dízimo, oferta, pagar as suas contas fixas, todos nós deveríamos separar um pouquinho de dinheiro para fazermos uma reserva de emergência, termos um dinheirinho caso alguma coisa aconteça. Quer que eu te fale uma coisa básica, elementar na vida? Vou falar de mim, estou falando de mim. Eu, particularmente, eu sou pobre. Eu não sou classe média, eu não sou classe média alta, eu sou pobre. Dentro da categoria norte-americana, pelo tanto que eu ganho, eu sou pobre. E olha, que bom é eu poder me reconhecer e dizer que eu sou pobre. Isso, de certa forma, é libertador. Eu vou te explicar o porquê. Porque à medida que eu reconheço que eu sou pobre, que é essa a minha condição, isso vai colocar algumas cercas e alguns limites ao meu redor que vai me impedir de dar um passo maior do que a perna. Na hora de eu comprar roupa para vestir, na hora de escolher o carro que eu vou dirigir, na hora de eu escolher as mobílias para minha casa, os meus passeios de férias, porque alguns de nós temos grandes dificuldades financeiras porque nós queremos viver um padrão de vida que não é compatível com a nossa renda. A gente quer muitas vezes mostrar para o outro uma realidade que não é realidade do nosso bolso. E talvez alguns vivem no país mais rico do mundo, trabalham bastante, mas não conseguem ter paz financeira porque não assumem para si aquilo que realmente são. Não que eu desejo que você seja pobre, mas se é essa a sua condição, assuma isso para si e viva de acordo com a sua realidade financeira. O texto está dizendo que aqueles que são obedientes ao assim diz o Senhor, que foram instruídos pelos seus pais e vivem alguns ensinos bíblicos na parte financeira, eles vão ter tesouros dentro da sua própria casa. E talvez tenha alguns que ganham muito mais do que outros, mas que vivem uma perturbação financeira, por não darem créditos ao assim diz o Senhor sobre o tema do dinheiro. Queridos, além desse texto, eu gostaria de compartilhar o que está aqui em 28, verso 7. Você acabou de ver comigo que na obediência existem benefícios temporais e econômicos, mas veja o que diz Provérbios 28, verso 7. Diz assim, ó: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos, o que acontece? Envergonha ao seu pai. Envergonha ao seu pai. O que o texto está falando para nós? Mais uma vez mostrando a clara relação entre pai e filho. É o pai que tem a função, a liderança de cuidar para que o seu filho tenha correta e sábia instrução. É o pai e a mãe que se fazem líderes no casamento e na família. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer nesta manhã. Por quê? Por que nós devemos ensinar os nossos filhos na obediência e na disciplina? Por que nós temos que ensinar os nossos filhos na obediência e na disciplina? Pelo fato de que todos nós seres humanos, eu e você, temos pelo menos 4 necessidades naturais na nossa vida. Eu e você, qualquer um de nós, quando chegamos nesse mundo, temos 4 necessidades naturais quando chegamos aqui. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, ao nascer, ao se encarnar, viveu essa experiência. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 52. Livro de Lucas 2, 52.
Esse é um texto conhecido, a palavra do Senhor falando sobre Cristo Jesus. Ela diz assim, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mesmo Cristo Jesus, o Filho de Deus, assim como eu e você, quando chegou nesse mundo, se deparou com 4 necessidades naturais. Primeira delas, necessidade física. Jesus Cristo precisou de crescer no quê? Em estatura. Necessidade emocional ou mental, Jesus Cristo precisou crescer em sabedoria. Necessidade social, ele crescia diante dos homens, em graça diante dos homens. E necessidade espiritual, ele crescia em sabedoria em graça diante de Deus. Todos nós, invariavelmente, temos 4 necessidades: física, mental, social e espiritual. Isso faz parte do desenvolvimento de todo e qualquer ser humano. Por isso, queridos, todos os pais devem ter como desafio na vida se colocar ao lado dos seus filhos para ajudá-los no desenvolvimento e aumentar sua capacidade física, mental, social e espiritual. Quando nós temos os nossos filhos, nós devemos ao máximo possível, por exemplo, cuidar da sua condição ou da sua capacidade física, cuidarmos daquilo que damos para os nossos filhos comerem, apoiarmos o máximo os nossos filhos, se engajarem com atividades físicas que possam promover crescimento físico. Devemos ao máximo lutar para que os nossos filhos venham a conhecer aquilo que eles precisam conhecer, capacidade mental. Lutarmos para que os nossos filhos aprendam as leis que regem os bons relacionamentos interpessoais, dentro de casa, fora de casa. Isso é crescer na graça social. E acima de tudo, o mais importante, nós lutarmos para que os nossos filhos possam crescer espiritualmente. Afinal de contas, um filho de um cristão adventista do 7º dia, ele não vive para consumar uma carreira bem-sucedida nesta terra. Ele vive porque ele acredita que breve Jesus voltará. E o anseio desse pai e dessa mãe é preparar o seu filho, a sua filha para esse grande dia. E por isso, queridos, a paternidade envolve nós darmos para os nossos filhos mandamentos, princípios, regras, diretrizes, uma base sólida para que os nossos filhos possam se desenvolver nessas 4 áreas. E por isso que o texto diz, volte comigo lá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 1 a 4, nós já vimos o significado da palavra filhos, mas o texto traz uma outra palavra, o texto fala assim, filhos, obedecei a vossos pais. Essa palavra no original, ela poderia ter sido conjugada numa forma que o grego tem, que é o auristo imperativo, o imperativo auristo. O imperativo auristo é quando você faz ou tem que executar uma ação pontual, bem específica. Você tem alguma coisa para fazer que é daquele momento, é daquela hora, é por algumas circunstâncias específicas. Só que essa palavra obedecer, ela não está no auristo, ela está no imperativo presente. O imperativo presente significa que é alguma ação que faz parte da rotina, do hábito, da vida. É intrínseco à relação. O que o texto está dizendo? Que os filhos devem obedecer os seus pais de forma pontual, específico, até algum momento da vida? Não. Que a obediência é algo para a vida como um todo. E sabe, queridos, essa palavra do grego, roupakuo, ela tem a mesma raiz da palavra que nós hoje falamos, por exemplo, como acústico ou acústica. Quando você quer falar de um ambiente que tem determinado som, você fala o acústico ou acústica desse ambiente. E a palavra obedecer aqui vem da mesma raiz, que significa submeter-se. Em outras palavras, quando a palavra de Deus diz sobre obediência, está falando de alguma coisa para a vida como um todo, e você submete, ou melhor, você obedece à medida que você se submete, e você se submete à medida que você ouve. Por isso a melhor tradução para o texto seria, filhos, submetam-se aos seus pais, estão dizendo, obedeçam ao que os seus pais mandam vocês fazerem e façam isso no Senhor. E a minha pergunta para você é o seguinte, por que que os filhos têm que obedecer os pais no Senhor? Por que não é simplesmente obedeça os pais e ponto final? Porque Paulo cravou, obedeçam no Senhor. Pela simples razão, querido, porque quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos em primeiro lugar agradando a Deus, honrando a Deus.
E por isso, querido pai, querida mãe, nós deveríamos de tempo em tempo, ao falar com os nossos filhos, sempre questioná-los e perguntar: filho, filha, esse comportamento que você está tendo agrada a Deus? Se Deus estivesse vendo, e de fato Ele está vendo, o que você está fazendo, como você está agindo, Deus estaria ok com você? A maneira como você trata o seu irmão, a sua irmã, é o texto, é a maneira, é a forma, é o jeito que Deus espera que você o trate, que você trate ele ou ela. Sabe por quê, queridos? Porque obediência não é simplesmente eu me adequar ao meu pai, à minha mãe, à vontade, ao plano que eles têm para mim, é muito mais do que isso. O fato de nós obedecermos o pai e a mãe, significa que nós reconhecemos a soberania de Deus. E escute só o que eu vou lhe dizer: por mais que o seu pai e a sua mãe possam recompensá-lo por ser obediente, as bênçãos e as recompensas que vêm de Deus pela sua obediência, são infinitamente melhores e maiores do que o pai mais milionário do mundo poderia dar ao seu filho. As bênçãos que Deus dá para quem presta ao pai e à mãe obediência, são maiores do que qualquer recompensa que um pai ou que uma mãe poderia dar aos seus filhos. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Às vezes na nossa luta com os nossos filhos, nós ouvimos os nossos filhos falando assim: você dá uma ordem, dá um comando, o que é que o filho fala? Mas por quê? Mas por quê? E o que a gente responde? Porque é o certo. E não está errada a resposta. Mas talvez resida no coração dos nossos filhos uma outra pergunta: mas se é certo, por que é certo? Poderia ser errado, mas por que é certo? Sabe, queridos, a gente vive numa sociedade que está relativizando geral. Tudo está relativizado, tudo está relativizado. A gente tem que explicar, desenhar, ilustrar que a grama é verde. Hoje é a pipa que empina o menino, é o poste que faz xixi no cachorro. Tudo está relativizado. Mas eu gostaria de lembrar você nesta manhã: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por que é certo? Porque Deus disse que era certo. Porque assim diz o Senhor: mas pai, está todo mundo fazendo, está todo mundo comprando, está todo mundo indo, está todo mundo assistindo, está todo mundo usando. E aí nessa hora, a gente usa aquela frase do pai e da mãe raiz: você não é todo mundo. Queridos, e essa é uma resposta, embora pode não ser convincente, é uma resposta verdadeira. Um cristão adventista do sétimo dia, ele não é todo mundo. Na verdade, ele é diferente do mundo. A Bíblia chama a mim e a você de povo remanescente. E a ideia de remanescente, pelo menos, tem dois pressupostos. Um primeiro, é remanescente porque é resto, é minoria. O povo de Deus nunca foi e nunca será maioria. Nós sempre fomos minoria e continuaremos sendo minoria. Segundo pressuposto, essa minoria rompeu com o todo, rompeu com a onda, rompeu com a moda, rompeu com o padrão, não segue a manada. Essa minoria, ela é identificada e reconhecida não pela sua semelhança, mas pela sua diferença. E quando um pai e uma mãe diz: você não é todo mundo, ele está coberto de razão. Aliás, essa semana assisti um videozinho, um recorte de uma mãe no podcast, uma senhora que dizia assim, ó: certa ou errada, eu estou sempre certa. E de certa forma, queridos, isso retrata uma certa realidade. O povo de Deus não é todo mundo, nós somos únicos, nós somos separados e nós não fazemos o que todo mundo faz. Nós fazemos aquilo que Deus revelou que nós devemos fazer. Nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos os mandamentos de Deus, nós seguimos a lei de Deus, porque nós amamos ao Senhor e queremos honrá-lo em tudo na nossa vida. E por isso que o mandamento é tão simples: filhos, obedeçam
aos seus pais. Só que o texto não para por aí, o texto não fala sobre obediência. O filho no verso 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos, o honrar é a atitude que acompanha o comportamento. A ação é obediência, a atitude é a honra. E é essa atitude que corresponde à obediência. A nossa obediência não deve ser egoísta, relutante e má vontade. Sabe aquela história? Por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou deitado. Isso não é obedecer aos pais e consequentemente a Deus de acordo com a Bíblia. De certa forma, Deus está nos chamando para ir um passo além. A nossa obediência deve ser acompanhada de honra, respeito, reverência, consideração, afeição e amor aos pais. E um dia eu quero falar só sobre a questão, sobre a ética no 5º mandamento, sobre honrar o pai e a mãe. Já se perguntou por que o mandamento não diz assim? Amarás o teu pai e tua mãe, mas por que o texto diz honra o teu pai e tua mãe? E um outro dia a gente fala sobre isso. A grande verdade, queridos, e agora aqui a gente entra num problemaço, que embora seja tudo claro para nós e para os nossos filhos, você já se deu conta que os nossos filhos não estão programados, preparados, não nasceram já prontos para a obediência? Por que os nossos filhos, embora saibam o que é certo, por muitas vezes não vivem da maneira como deveriam viver, por uma simples razão? Porque desde a nossa concepção, lá no momento que nós somos gerados, isso está escrito, por exemplo, em Salmo 51, nós já nascemos com uma natureza deturpada, natureza pecaminosa, maculada, suja pelo pecado. Nós nascemos em rebelião contra Deus. E a minha esposa, a Ingrid, como mãe, e eu como pai, pelo menos na nossa casa, nós partimos do pressuposto que os nossos 3 filhos, o Martin, a Laura e o William, eles estão desprovidos da glória de Deus. Eles nasceram em rebelião contra Deus. Eles estão sujos e manchados por uma natureza que veio tanto dos nossos antepassados, natureza pecaminosa, e ao longo da vida, pelo contato conosco, com outros, vão adquirir hábitos que antes não tinham sido cultivados. E por essa maneira é indispensável que o pai e a mãe se coloquem na vida do seu filho, em primeiro lugar, como papel de educador. E eu pergunto para você, e como educar os nossos filhos então? Primeiro ponto, não tem outro senão primeiro, nós revelarmos o caráter de Cristo para os nossos filhos na nossa ação, na nossa prática, no nosso comportamento, nas nossas palavras. Mas a Bíblia também, queridos, nos oferece uma ferramenta, e essa ferramenta, como já lemos em Provérbios, é a disciplina. Como levar os nossos filhos a honrar, obedecer o pai e a mãe? Através da revelação do caráter de Cristo e da disciplina. E a Bíblia nos fala algum pouco sobre como os nossos filhos devem viver à luz da disciplina. Mas antes, não se esqueça, o mesmo texto que diz que você deve honrar o teu pai e tua mãe, ele faz 2 promessas para você. Primeira promessa, para que tudo te vá bem. Essa criança, uma criança obediente, uma criança que foi ensinada a obedecer, queridos, essa criança vai viver com qualidade de vida. Uma criança que é ensinada a obediência, ela vai viver uma vida saudável, emocionalmente equilibrada, fisicamente saudável, vai se relacionar bem, vai bem nos estudos, vai cooperar em casa. A criança que aprende a obedecer, e a obediência vem pela instrução, pela disciplina, ela vai ter uma vida, a Bíblia promete, a palavra do Senhor, ela vai viver com qualidade de vida. Mas o texto diz que além de tudo ir bem, ela vai ter longa vida. E sabe o que significa ela vai ter longa vida? Que Deus nunca vai precisar de intervir e amputar a vida dela por algum castigo, punição, porque Deus muitas vezes, olhando a situação que a pessoa vive, o contexto que ela está, Deus nunca precisará de aplicar uma disciplina divina, que vem inclusive interromper o seu ciclo de vida. A criança que aprende na obediência virá uma vida plena no próprio propósito de Deus. E como que a gente consegue isso?
como que a gente vai nessa direção? Provérbios capítulo 3, verso 11, tem a resposta, ou a receita, ou parte do pressuposto disso. Como que a gente consegue levar os nossos filhos nesse caminho? Diz assim, Provérbios 3, verso 11. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11. Fala assim a palavra de Deus: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Perdão, 3:11, li errado, 3:11. Filho meu, não rejeites o quê? A disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Como que nós levamos os nossos filhos à obediência e honradez? Através da disciplina. Veja o que está dizendo no capítulo 3, no capítulo 10, verso 13. Provérbios 10, 13. Fala assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Em outras palavras, do tolo que não tem entendimento. Queridos, a Bíblia fala que no processo de educação, levar os nossos filhos a obedecer, a honrar, a disciplina, ela é um apoio para que os pais levem os seus filhos, uma vez que eles têm uma natureza pecaminosa. E aqui o texto está falando que nesse processo, como ferramenta, você pai, você mãe, tem o direito, a prerrogativa, a liberdade de usar, se necessário, e às vezes, ou muitas vezes é necessário, o quê? A disciplina. Está falando aqui da vara, das palmadas, do contato físico corretivo e punitivo. Quer ver um outro texto? Provérbios 19, verso 18. Um pouquinho mais à frente. Provérbios 19, 18. Diz assim o texto: castiga o teu filho enquanto há esperança. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Queridos, é melhor nós termos os nossos filhos sendo disciplinados, castigados, punidos, às vezes chorando, do que futuramente estar você pai, você mãe, chorando por aquilo que você não fez e deveria fazer na vida do seu filho. Provérbios 22, verso 15, um pouquinho mais à frente, diz assim a palavra de Deus: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós, queridos, para mim, para você, que existe sim, muitas vezes, a necessidade da punição corporal, diante de um comportamento que tem consequências dolorosas, imediatas e físicas. Quer ver um outro texto? Provérbios 23, verso 13 e 14, diz assim, olha esse texto que a Bíblia diz, queridos: não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, ela o quê? Não morrerá. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já participei de velório, que não bastasse a dor da perda do filho, o pai e a mãe se lamentavam, se puniam, se cobravam, por reconhecer que de alguma forma o filho estava no caixão, porque o pai e a mãe foram omissos. Não repreenderam, não disciplinaram, não jogaram duro com a criança. Não basta a dor de perder o filho, a dor de enterrar o filho, carregada da dor no coração de perceber que não fizeram aquilo que tinha que ser feito. E o verso 14 diz mais: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da onde? Do inferno. Sabe o que o texto está dizendo, queridos? Que alguns dos nossos filhos poderão vir a herdar a vida eterna, ou se perderem eternamente, por conta da disciplina com a vara. Você consegue entender comigo agora, porque Satanás, na sua investida final e última, contra o povo de Deus, nessas 2 últimas décadas, usando o mundo não cristão, que é acabar com a punição corporal? Porque esse é um dos caminhos para preservar a vida, a integridade e a salvação dos nossos filhos. Resumindo, queridos, todos nós queremos ter filhos obedientes, filhos sensatos, filhos que de alguma maneira, que de algum modo, honrem aos seus pais,
Façam bem aos seus pais e cuide da vida deles para que os seus pais estejam bem. Deixa eu só falar algo para você aqui, sobre honrar o pai e a mãe. Existem muitos defeitos na vida de todos nós. Vou falar aqui de mim. Tenho os meus defeitos, as minhas manchas de caráter, os meus desafios pessoais, que são muitos. As coisas que eu luto comigo, luto com Deus. Todos nós temos uma série de manchas, de mácula, de problemas na nossa vida. Deformações no caráter, maus comportamentos. Só que chega uma fase na vida da gente que a gente logo descobre e tem que assumir que isso é problema meu. Não tenho mais que ficar culpando pai, mãe, irmão, tio, vizinho, amigo, vó, circunstâncias da vida. Aquilo que eu falo, aquilo que eu sou, aquilo que eu é um problema meu. A culpa é minha. Não tenho que responsabilizar nada de ninguém. Só que quando a gente olha as nossas virtudes, as coisas boas que a gente faz, que a gente produz, que a gente entrega, a gente nunca pode assumir que é coisa só minha. Eu, naquilo que eu tenho de bom, e você também, nós devemos a muita gente. A gente deve primeiramente aos nossos pais, que foram uma bênção na nossa vida. Alguns familiares, quem teve a alegria de ter um vô e uma avó, bisavô, tios, tias, que somaram, esse círculo familiar é uma bênção. Mas eu também agradeço muito aos meus professores. Eu vejo que algumas professoras de escola sabatina, eu carrego profunda gratidão pelos professores do hall, do jardim, primários, aquelas tias que sábado após sábado estavam ali. Parece que não, mas vocês estão criando marcas para a vida e para a eternidade. Agradeço os professores da escola adventista, da faculdade, do mestrado, somaram e contribuíram. Mas, queridos, eu vejo um movimento hoje, diferente do passado. No passado, quando a professora olhava para o aluno e falava assim: Marco, se você não parar, eu vou mandar um bilhete para o seu pai. Aquilo te gelava a alma. Não, bom, primeiro você tinha que buscar a alma, porque a alma saía do corpo. E ela voltava gelada. Aquilo te imobilizava. Se o teu pai fosse chamado na escola, aquilo era constrangedor. E o detalhe é que o pai se constrangia. Queridos, hoje o pai é chamado na escola e ele vai para afrontar o professor, para brigar com a diretora. Ele parte do pressuposto que o filho, que a filha é uma vítima da sociedade. E fica descredenciando, desmoralizando o professor e a professora para o filho. Vou te dizer mais. Agradeço aos pastores que passaram pela minha vida, os pastores lá da minha igreja em Ribeirão Preto, no IASP, no NASP, os pastores que eu tenho aqui. Querido pai, querida mãe, eduque o seu filho para ele honrar a você, pai e mãe. Eduque o seu filho para honrar o seu professor, a sua professora. Seu pastor, a sua pastora, todos são seres humanos, filhos de Deus, têm as suas virtudes, mas têm os seus defeitos. Tem os seus lados que abençoam, mas tem os seus desafios, mas são autoridades constituídas por Deus nessa terra. E à medida que o seu filho honra você, honra o professor, obedece a quem quer que seja, ele acima de tudo está sendo educado e ensinado a honrar a quem? Ao Deus do céu. Porque não existe um filho que possa dizer que ama, obedece e teme a Deus, se ele passa por cima de pai, professor e pastor. Porque as coisas acontecem a partir do visível, para tocar o invisível. Começa na terra para tocar o céu. Não caia nessa cilada de ficar desmoralizando o professor, criticando o professor, cobrando o professor. A parte imatura é o seu filho. É ele que precisa de educação, de reprimenda, de ser questionado e cobrado. Eu vou terminar lendo o último verso, o verso de número 4, que está aqui em Efésios 6:4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E a Bíblia é um livro extraordinário e perfeito, porque talvez enquanto eu estava falando sobre disciplina, sobre a vara, sobre a palmada, alguém pode estar pensando assim: mas pastor, eu não posso
bater no meu filho. Isso vai gerar revolta. Qual que é a linha entre bater, disciplinar e espancar? Queridos, o Paulo dá resposta para nós. O Paulo diz assim, que a disciplina, a punição, mesmo a vara, nunca é para causar raiva, é para causar arrependimento. Qual que é a linha que eu não devo cruzar, que Paulo fala aqui? Quando o texto diz, não irritar os vossos filhos, não está dizendo sobre brincar com eles, deixá-los irritados, não está falando sobre fazer piadinha que possa irritá-los, o texto está dizendo o seguinte, não discipline o seu filho, de modo que você cruze uma linha, que ao invés de gerar arrependimento, gere raiva. A educação, ela é um elemento de redenção, e como todo elemento redentivo, a disciplina deve gerar arrependimento. Eu entender que sou sendo punido, castigado, porque eu feri a quem me ama e a quem eu amo. Eu faltei com um compromisso de confiança a quem cuida de mim. Eu distratei alguém que zela pela minha vida. Por isso, querido pai, querida mãe, nunca cruze a linha, fazendo com que o seu filho sinta raiva, porque se ele sentir raiva, ele vai se ressentir de você, vai se ressentir da igreja, vai se ressentir do Senhor, vai se ressentir do Evangelho. O nosso desafio é causar no coração dos nossos filhos arrependimento. E escute só, se alguma situação lhe causar raiva, não fale nada e não bata no seu filho. Porque a disciplina nunca é um meio para você drenar e esvaziar as suas emoções, mas sempre será um meio de trazer ao seu filho, ao seu pequeno, arrependimento por não ter agido da forma correta. Queridos pais, eu queria lembrá-los nesta manhã, que todo lar cristão deve ser um lar onde as Escrituras predominam. Não importa o que esteja acontecendo com a cultura, a Bíblia não muda. Alguém conhece essa mulher aqui? Alguém conhece? Não aqui, mas ela já esteve lá no Monte Zion. Eu não estava, não era pastor aqui, mas eu sei que ela já passou por aqui. Alguém conhece o filho dela que está ao lado dela? Tá legal. Então, deixa eu passar essa outra foto aqui e falar desses daqui para você. Depois a gente volta nela. São 5 irmãos. O que está na minha esquerda, à sua direita é o Cristiano, do lado vestido de noiva é a Ludmila, do outro lado é o Guilherme, a Karen, o Rodrigo, a Karen e o Guilherme. Eles são a família de amigos que a gente cresceu junto lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, na mesma escola, na mesma igreja. O Cristiano, que está bem aqui nesse extremo meu, e a Karen, que está do outro lado, vestida de verde, eu não estudei com eles na escola adventista porque eles já tinham se formado, já estavam já num outro nível. Mas a Ludmila, o Rodrigo e o Guilherme nós estamos juntos. O meu irmão e eu éramos os melhores amigos do Guilherme e do Rodrigo. Aliás, um ponto, eu e o Rodrigo fazemos aniversário no mesmo dia. O Guilherme e o meu irmão aniversário no mesmo dia. Olha, muitas histórias, muitas aventuras, melhores amigos. Só que o tempo passou. Todos casaram, tiveram filhos, e faz 15 anos que eu não via o Guilherme e a Ludmila e os demais também. Até que algumas semanas atrás, segunda de manhã, eu estava na rua, me preparando, a gente ia fazer um passeio em Washington, minha sogra, meus filhos. O Guilherme mandou uma mensagem para mim no Instagram. Ele me chama de Marquinhos, fala Marquinhos, tudo bem e tal, eu estou indo para Washington hoje. A Ludmila, minha irmã, está aqui com meus sobrinhos. Será que tem como a gente se encontrar? Falei, puxa, não tinha melhor dia, porque eu também estou indo para Washington. O Guilherme, ele veio transferido da empresa que ele trabalha do Brasil para cá. Ele mora em Pittsburgh, aqui na Pensilvânia. Pensilvânia ou Filadélfia? Enfim, Pittsburgh é a cidade dele. Ele veio transferido, mora aqui, nós não havíamos se encontrado. Passamos o dia inteiro em Washington, mas não nos vimos, porque eles foram para um lado, eu para outro, mas à noite eles vieram comer pizza aqui na minha casa. Sentamos, ficamos até tarde da noite, relembrando a vida. Deixa eu só falar uma coisa sobre essa família. Cristiano, ele é formado em Engenharia Mecânica pela UFSCar, Federal de São Carlos. Ludmila, pela USP Fisioterapia em São Paulo. O Rodrigo, formado na UFSCar em Sorocaba, Engenharia de Produção.
a Karen em farmácia na USP Ribeirão e o Guilherme em engenharia mecânica na Unesp em Bauru. Nerd! Família de nerds, são os estudiosos, deitaram o cabelo nos livros. E a família, o pai e a mãe, Marilando e seu Antônio, nota 10. E conversando nesse dia com o Guilherme, ele falou assim, lá no meio das contas. Ele é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, trabalha numa multinacional, foi transferido para cá e falou assim, Marquinho, e estava conversando da vida, eu devo tudo que eu sou, olha o que ele falou, eu devo tudo que eu sou à professora Maria Antônia. Essa da foto aqui é a professora Maria Antônia, professora de matemática, hoje aposentada, mas ela dava aula no Colégio Adventista de Ribeirão Preto. Devo tudo que eu sou à professora Maria Antônia. Do lado dela é o filho dela, é o Vaninho. É Vaninho porque o pai chama Vander, ele é o Vander Júnior, a gente chama de Vaninho. O Vaninho não se lembra, mas ele estudou a vida inteira na escola adventista, na época não tinha ensino médio, foi para a escola pública, fez ensino médio. Eu me lembro no domingo que ele prestou vestibular FUVEST para fazer medicina. No final da prova, eu estava com meu tio, nós fomos buscá-lo no colégio, fomos comer um lanche no Mau Mau e o Vaninho estava dizendo como tinha sido a prova. Foi aprovado direto para fazer medicina na USP em Ribeirão Preto, filho da Maria Antônia. Maria Antônia, professora raiz de matemática, baita professora. Só que é o seguinte, a gente começava com ela na 5ª série, na 4ª série, a gente queria voltar para o prézinho, mas não queria ir para a 5ª série, porque lá tinha Maria Antônia. Maria Antônia, quando ela chegava na sala de aula, não tinha essa de todo mundo sentar onde queria, ela colocava cada aluno no seu devido lugar, você tinha que sentar onde ela mandava determinado. Maria Antônia é professora de mandar tarefa de casa todo santo dia de aula. E no outro dia, quando você voltava, ela passava carteira por carteira, olhando os exercícios que você tinha feito ou não tinha feito. E ela mandava para o quadro. Vezes você até podia levar o livro e só copiar, vezes você tinha que fazer de cabeça aquilo que você tinha feito em casa. Se você errasse alguma fórmula, não decorasse alguma regra, 100 vezes no caderno para outro dia. Eu me lembro que quando eu fui aprender sobre sinais contrários ou diferentes, eu me embananei 100 vezes, não me esqueço mais. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Queridos, Maria Antônia, se ela via aluno na sala de aula chupando chiclete, ela vinha com o lixo na frente do aluno para o aluno jogar o chiclete ali. Ela dava prova, e depois da prova ela entregava a prova para o aluno, porque o aluno tinha que levar para o pai assinar e trazer no outro dia. Só que ela pegava as provas, ia distribuindo da nota maior para a nota menor. Assim você sabia quem tinha tirado muita nota, quem tinha tirado pouca nota e onde você estava entre um e outro. E tinha que levar para o pai. Nas férias de meio de ano, junho, na primeira aula de agosto, a Maria Antônia já dava prova. Ou seja, você ia para as férias, mas lá no finalmente tinha que estudar. Professora raiz, professora dura, professora que tinha uma finalidade, fazer você aprender matemática. Quando eu saí da escola adventista, fui para o IASP, Sistema Ângulo de Ensino, postila caríssima. Eu pensei comigo, estou lascado, vou me perder nisso aqui, me ir lá da escolinha do interior. Queridos, eu não sou bom em matemática, não entendo nada de matemática, mas lá no IASP, no primeiro e segundo ano, eu dava aula particular. Os alunos vinham e explicavam a coisa toda. Não era mérito meu, não. Trabalho da professora Maria Antônia, que durante 4 anos colocou matemática na minha cabeça, e não apenas na minha, mas de toda uma geração. Olha o que o meu irmão dela falou numa foto dela na rede social, meu irmão. Muito além do ensino, falando da Maria Antônia. Uma outra aluna ensinou muito mesmo. Uma das melhores professoras que tive. Olha esse testemunho. Que legal. Também quero fazer uma visita. Esta professora também marcou minha vida. Foi até minha madrinha de casamento. Querido, quem que chama professora de matemática para ser madrinha de casamento? Que legal. Professora Maria Antônia, o mito. E olha, esse rapaz aqui, o nome dele é Fábio. Estudou com a professora Maria Antônia. Fábio, ele é médico, se formou na USP, lá em Ribeirão Preto. Felipe se formou médico na USP, Ribeirão Preto. Lucas Prima, administração de empresa lá no IAP. Ludmila, USP, fisioterapia, São Paulo. Emily, enfermagem, Ribeirão Preto, USP. Edgar, engenharia de produção, UFSCar, Sorocaba.
Guilherme, engenharia mecânica na Unesp, Rodrigo, engenharia de produção Fiscar, Alana, direito PUC, todos foram alunos da Maria Antônia. E se você perguntar para eles qual professor eles mais gostaram, mais cresceram, mais aprenderam, não foi com o professor que era um amigão, que agitava, que era aquele cara maneiro. Foi com quem? Maria Antônia. E sabe o que é mais? Quando eu olho para esses meus amigos aqui, dos quais tenho muita saudade e consideração, crescemos juntos, a nossa igreja, a nossa escola, eu percebo que junto a Maria Antônia, todos eles têm um pai e têm uma mãe, que antes de pensar em ser um cara bacana, uma mãe legal, um pai descolado, antes de pensar em ser o amigo do filhão, pensaram em educar os seus filhos à luz da palavra das Escrituras. Gente que servia a igreja, gente que trabalhava para o Senhor, gente que procurou de alguma forma viver o que estava escrito. Queridos, eu vou dizer para você, pai e mãe, faça tudo que estiver ao seu alcance. Procure aquilo que está escrito na Bíblia, no Espírito de profecia, e deixe os resultados com o Senhor, porque Deus vai te abençoar e te surpreender. Mas pastor, lá em Provérbios 22 fala assim, o que diz lá em Provérbios? Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Mas eu fiz tudo e não deu certo. Meu filho e minha filha estão afastados. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Primeiro ponto desse verso, a palavra deve não está no original. Nem existe ali. Foi uma inserção do tradutor. Esse verso está dizendo o seguinte: ensine a criança de acordo com o seu caminho, ou seja, o caminho dela, e quando ela crescer, não se desviará dele. Sabe o que o texto está dizendo? O texto não está te dando uma promessa positiva de que se você fizer tudo certinho, vai dar certo no final. O texto está falando de uma consequência negativa. De que se você fizer tudo do jeitinho da criança, atender os seus gostos, os seus caprichos, se você ceder às vontades dela, se você se dobrar às emoções dela, se você quiser só agradar, satisfazer o seu filho, quando ele crescer, você não tem mais poder nenhum sobre ele. O texto, originalmente bem traduzido, é assim: ensina a criança de acordo com o próprio caminho, do jeito que ele quer, e quando ela for velha, será tarde demais para mudar os hábitos errados. Essa que é a grande verdade. Queridos, eu encerro dizendo o seguinte a você: esse texto aqui é um chamado para que eu e você, pai, assumamos na nossa vida o papel de educadores dos nossos filhos à luz da palavra, à luz da Bíblia. A Bíblia sobreviveu ao teste do tempo, da destruição, da perseguição, e ainda se mostra o livro capaz de transformar vidas e de educar bons filhos. Que nesse novo ano escolar, você como pai e como mãe, possa se colocar ao lado do seu filho, como um educador, amparado pelas Escrituras, a fim de atender às necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais, formando bons cidadãos nessa terra, mas acima de tudo, preparando-os para a breve volta de Jesus. Que Deus abençoe. Eu acho que nessa hora o Ministério de Louvor tinha que entrar. Queridos, vamos nos colocar em pé para nós orarmos e encerrarmos. Santo Deus, quando a gente para pensar na educação, a gente treme. Porque nós mesmos, adultos e pais, precisamos da graça transformadora do Senhor. Mas então Deus nos leve a um encontro com Cristo, a uma vida de comunhão pessoal, de procurarmos nos alimentarmos da fonte que é a Tua Palavra, para fazermos o melhor por essas crianças, adolescentes e jovens. Vai chegar o dia que os nossos filhos vão ser os nossos melhores amigos, mas até lá, que nós possamos ter claro que o nosso papel é instruí-los, apoiados na disciplina,
a fim de moldarmos o caráter dos nossos filhos à luz da Tua palavra. Que nós, Pai, sejamos dotados do Espírito Santo, que os nossos filhos sejam dotados do Espírito Santo, para que possamos fazer o melhor possível para eles, para que eles sirvam da melhor maneira nessa vida e para que eles todos estejam preparados para o grande dia da volta de Jesus. Em nome do Teu Filho amado, amém e amém. Queridos, nós vamos cantar a última música. Eu pediria para que os membros da nossa igreja permaneçam aqui por alguns breves minutos. Aos demais, bom sábado, que Deus abençoe.